Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta quinta-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia de hoje. E somos convidados a meditar o Evangelista São Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a vivermos a vigilância. Vigilância essa que é necessária na nossa caminhada como cristãos, e usa dessas duas parábolas para exemplificar o porquê desta vigilância. A primeira parábola, aquela do ladrão, recorda que se o patrão soubesse a que momento viria o ladrão para atacar a sua casa, estaria atento e não deixaria com que aquilo acontecesse. Como não sabe a que momento vem o ladrão, deve estar atento permanentemente, constantemente. Do mesmo modo, nós não sabemos a que dia, a que momento, a que hora Cristo virá até nós. Como nós às vezes pensamos, o juízo final, a nossa própria morte, o momento em que deveremos, entre aspas, prestar contas com Deus. É justamente por nós não sabemos qual será este momento que a nossa vigilância deve ser constante. Devemos constantemente vigiar a nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, para que, quando Cristo vier, possa nos encontrar como aquele servo bom e fiel que foi deixado à administração da casa, que diante da ausência do patrão não se rebelou, diante da demora do patrão não se rebelou e quis tomar o lugar do patrão, mas muito pelo contrário, recordou a sua condição de somente um administrador daquilo que não era seu, mas daquilo que era do próprio chefe, daquilo que era do próprio patrão. É isso que a segunda parábola vem nos recordar, quando distingue entre o servo bom e o servo mau que é deixado diante da administração da casa. Nós somos aqueles que somos deixados diante da administração da casa. E diante das nossas atitudes, boas ou más, nós seremos julgados. E é por isso que o convite este da vigilância é o convite para que nós tenhamos essas mesmas atitudes do servo bom, que a seu tempo alimenta os seus, que cumpre as suas obrigações com zelo, ainda que na ausência do patrão, ainda que na ausência do Cristo. Assim também nós cristãos, ainda que não percebamos fisicamente a presença de Cristo, ainda que não tenhamos ainda experimentado a sua segunda volta, devemos estar vigilantes. Vigilantes para que quando o patrão vier, ele nos encontre como esse servo bom e fiel, que cuidou dos seus, que cuidou dos bens que Deus lhe confiou. E que não tenhamos a sorte dos hipócritas, que é aquela de ir para lugar onde existe choro e ranger de dentes, recordando que os hipócritas são sempre aqueles que vivem essa dicotomia entre aquilo que professam, entre aquilo que ensinam e aquilo que vivam. Portanto, estejamos vigilantes, porque não sabemos a que hora o Senhor vem. E que quando o Senhor chegar, quando o Senhor vier, Ele nos encontre como esse servo bom, que caminha e cuida daqueles bens que Deus lhes confiou.
Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, a compartilhar esta publicação, para que amanhã nos encontremos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida.